Olá, amigos! E aqui chegamos ao Rio de Janeiro com a nossa conversa com escritores. Não podia deixar de ser, né? Então, nesse episódio muito especial, vamos conversar com Constanza Batalha. Viviane Constanza Batalha. Ela que é escritora, que é uma escritora multifacetada, uma pessoa cheia de saberes, cheia de curiosidades, ineditismo, uma criatividade impressionante. E eu quero muito apresentar para vocês, com muito carinho, essa pessoa, né? Olá, tudo bem? Constanza Batalha, conterrânea do Rio de Janeiro. Na verdade, de Itaguaí, mas tá valendo. E tô aqui recebendo Cibele na minha cidade, no meu estado, com muito prazer, muita honra, no Cantinho Bom do Mateus, no Rio de Janeiro, na Gonçalves Dias. Ele nos acolheu com muito carinho, a gente não podia deixar de falar o nome do Mateus, né? Ele que é mineiro, mas aqui no Rio de Janeiro. Então, muito obrigada. E aí, Constança, como é que tem sido? Como é que tá as suas criações? Sabe que eu conheci a Constança há alguns anos atrás, através do meu Conversa com Escritores em live, aqui na rede vizinha, né? E passou um tempo, não vi mais a Constança e fiquei muito curiosa, porque eu já sabia, depois dessa live, o tanto de criatividade que essa mulher tem, né? O quanto ela produz. Mas eu senti uma ausência imensa na rede social, né? E eu sei muito bem da importância que tem a rede social para a nossa divulgação, de obras, para a nossa divulgação como autores, como autoras. Né? E sentir falta de uma autora boa aparecendo, isso me incomoda muito. E daí eu fui lá e puxei a Constança e digo, vamos participar do nosso Conversa com Escritores. Porque eu acredito que você, que não conhece o trabalho dela, precisa muito conhecer. Então eu gostaria que você compartilhasse com a gente como tem sido, né, essa sua ausência, né? Se você parou de escrever, o que foi que aconteceu, teve algum bloqueio criativo? Conta a verdade, por favor. Eu não tenho bloqueio criativo. Uau! Começa por aí. Eu normalmente uso metodologias para não ter bloqueio criativo. Eu falo, vou escrever. Mas o que aconteceu foi que acabou a pandemia, eu sou professora, eu retornei, né? Eu tenho matrícula no município, sou concursada, e aí eu retornei para o trabalho. Eu trabalho de manhã numa escola, de tarde em outra, à noite em mais duas. E aí o tempo que me sobrava, que me dava para poder escrever, ele ficou encurtando. E eu tive que optar. Ou eu contava as histórias que estavam dentro de mim e deixava a rede social para lá, ou eu focava em rede social, mas aí eu não ia ter projeto. E aí também juntou ano passado, eu fiquei um pouco adoentada. Já tô bem, tô seguindo firme. E agora eu estou retornando, agora no ano de 2024, continuando a escrever nos tempos que eu consigo me encaixar e tentando me adaptar a essa nova modalidade da rede social para poder me reencaixar no mercado e conseguir mostrar para as pessoas um pouquinho mais sobre as histórias que estão comigo, que eu estou escrevendo, que eu não parei de escrever e que ainda estão chegando aí. Tem até lançamento para esse ano, sim. Só tô esperando a capista me entregar a capa, porque tá bombástico. Que maravilha. Nossa, e é realmente um grande desafio para todo escritor, para toda escritora, estar também divulgando sua obra. Né? A gente já vem falando sobre isso aqui, inclusive nessas conversas com escritores, o quanto é desafiador, né? Estar presente na rede social e continuar escrevendo. Porque não faz sentido a gente escrever e ficar na gaveta. Então, lógico que a gente quer publicar e lógico que a gente quer divulgar, mas saber como divulgar e como isso não consumir a nossa criatividade é, de fato, um grande desafio, não é verdade, Constância? Até eu conseguir falar, eu não tenho bloqueio criativo, eu já passei por muito bloqueio criativo. Eu normalmente uso alguns métodos, como o treinamento de subconsciente, que é focar,
Na última coisa que eu escrevi, como se fosse uma mentalização, focando bastante, e isso acaba conduzindo, de certa forma, o subconsciente ao sonhar da continuação. Esse é o método que eu mais uso atualmente. Mas, normalmente, eu também utilizo o foco de cronograma fluxual ou insights, como a Carla Castelli me ensinou. Maravilha! A Carla Castelli, que inclusive escreveu um livro em parceria com a Constanza. Logo, logo a gente vai apresentá-la aqui para vocês também. Mas me conta como é que é essa tua criatividade na escrita, porque eu acho muito eclético, porque você consegue escrever fantasia, mas você também, em alguns livros, você traz também inspiração no real, né? Conta pra gente como é que é essa... Eu me classifico como uma escritora vivenciadora. Todas as obras, mesmo de fantasia, alta fantasia, baixa fantasia, romance, todas elas partem do pressuposto da realidade. Algo real que ocorreu e que eu precisava contar. Eu preciso contar. E às vezes eu não consigo contar para alguém da forma devida, então eu trago para os personagens, eles vão saber fazer isso. Eles vão saber dar essa veracidade. Então, como escritora vivenciadora, todas as obras, da mais fantasiosa à mais real, todas elas têm um fundinho de verdade. Em alguma vírgula ali é a verdade. Constanza, quantos livros? Publicados? Sim. Na Amazon, junto com as autoras amigas, eu participei de antologias com elas. Uma com um conto sobre a perda da virgindade no Natal, com comédia, porque sim, baseado em fatos reais, e o outro com relacionamento poliamoroso, 2, mais o Milhão de Minutos com a Carla, 3, o Floyzinhos, 4, Garota X, 5, Coroas, 6, e agora tá chegando mais aí. Muito 6 bem. livros, por aí. 6 livros. É uma fábrica de escrita essa mulher, viu? E o bom, não sei se é bom ou se é ruim, porque eu também sei que tem muito livro na gaveta, né? Eu normalmente, quando eu vou lançar, eu já escrevi, se for série, eu já escrevi o resto. Eu não consigo o deixar por. Se vai ser lançado o primeiro, pelo menos o segundo já está engatilhado, o terceiro também. Pelo menos a ideia, o conceito geral nas minhas obras solo. Que maravilha. Parabéns, Constanza. Não é todo mundo que consegue manter livros na gaveta, né? Porque muito bloqueio criativo, muita falta de tempo. Enfim, são tantas coisas, né, na rotina de uma escritora, ainda mais se tratando de uma mulher que sempre tem 1000 coisas para fazer, então não é fácil. Constanza, vamos falar um pouquinho de cada um deles? Uma breve, só uma. Tá, a gente pode começar com o primeiro de todos, que foi o Flyzines. Na verdade, o nome era para ser Flor de Fogo, só que já existia uma obra brasileira de romance chamada Flor de Fogo. E na obra é intitulada Criatura Mítica, ela é chamada de Flyzines. As criaturas são, apesar de serem vampiros, lobisomens, bruxas, que são do imaginário popular comum atual, por exemplo, o vampiro ele se inspira no vampiro não europeu, mas sim o vampiro da cultura japonesa. Inclusive, ele tem uma nomenclatura própria, chamada de quirópteros, porque eles vão puxar mais pro lado morcego mesmo, tendo até asa, gente. Porque, sim, pode vampiro que brilha, então pode vampiro com asa. Respeita aqui. Ele, na verdade, ele foi escrito quando eu tinha 10 para 11 anos, eu escrevi à mão. Eram para ser 8 livros, só que aí a minha avó não gostou muito dessa coisa de escrever e rasgou e queimou. Então eu memorizei. E aí, quando tive a oportunidade, eu reescrevi eles já com uma linguagem um pouco mais adulta, né? Até porque eu já não tinha mais 10, 11 anos para contar essa história. E mantive o máximo da essência dele, o principal dos personagens da psique. Fui para terapia para poder montar o psicológico dos personagens direitinho, não ficar
um personagem com a voz parecida com a do outro. E ele foi lançado primeiro pela extinta editora Crystal Books no dia 12 de setembro de 2020, época da pandemia. E depois, com a término da Crystal Books, a editora Paradoxo foi e lançou uma versão nova dele pela Amazon, com capítulos extras, né? E em breve eu vou estar lançando com uma nova roupagem. Em breve, não esse ano, não vou mentir, não esse ano. Logo depois dele, junto com a Carla Castelli, que fez o prefácio, veio 1 milhão de minutos. Ai, Carla, dá uma chegada aqui para falar também um pouquinho como é que foi a tua participação nesse livro. Ele foi baseado, ele foi muito baseado para mim, tanto na parte da editoração dele, revisão, reestrutura dele. Ele foi baseado no filme O Guarda-Costas. Carlinha sabe. E Carla fez um prefácio maravilhoso. Quem fez a revisão foi a Patrícia Albarello, das Autoras Amigas. Sim. Quem fez a capa foi a Thaís Tomita, que é a mesma que fez a capa do outro ali, que é a minha capista de coração. Ela é a Valéria. E, sim, sempre cercada de mulheres, né? Só mulheres na minha vida. E depois quem subiu ele para mim na plataforma da Amazon foi a Luciana, a mãe das Autoras Amigas. Foi o primeiro que eu lancei na Amazon, oficialmente. Fala para as pessoas entenderem como é que é Autoras Amigas, para quem não conhece. Então, as Autoras Amigas começou com um grupo, Autoras Amigas da Cristal, começou com um grupo de 8 mulheres que estavam assim, cheias de dúvidas sobre o mercado editorial, tá? O que a gente faz? Como é que faz? E a gente se encontrou porque éramos todas autoras da mesma editora. E aí eu entrei em contato com elas porque eu ia fazer uma entrevista numa rádio, eu sempre sou muito ansiosa, muito nervosa, e aí uma autora, eu já fiz nessa rádio, vai calma, vai tranquila, eles vão perguntar assim, assim, assado pra você. Aí nisso a gente já se conectou, aí depois veio outra, e a gente montou um grupo dentro do grupo das autoras, e começamos a conversar, dividir vivências. Eu era uma das mais novas, depois eu fui uma das mais velhas, e aí cada uma recebeu uma alcunha. Né? Eu recebi a alcunha de intensa. Nunca entendi o porquê. É só olhar pra ela, parece que ela foi descer um raio divino ali, tá cheia de energia, cheia de ideias, cheia de energia mesmo pra fazer acontecer. Então ela tem esse tipo de intensidade. É uma das coisas que eu mais admiro nela. E muito criativa, né? Muito criativa. Então, já puxei a orelha dela, que ela não pode ficar escondidinha. Eu sou tímida. Então, mais pessoas precisam conhecer realmente a escrita da Constanza. Mas aí, continua falando dos outros livros, Constanza. Então, depois do 1 milhão de minutos, na verdade, veio o solo, o Coroas do Reino, que ele deveria ser baseado em mitologia nórdica. Eu comecei a rascunhar ele em 2017. Só que eu não gostava dele. Não gostava. Eu tenho esse aqui era o filho que eu não amava. Né? Fazer o quê? Acontece. Eu tinha muitos problemas com essa obra. E aí o meu melhor amigo, ele virou pra mim e falou assim: para de querer fazer mitologia nórdica. Você vai ficar presa na mitologia. Você vai se cobrar. Vai lá e cria a sua própria mitologia. Aí eu quer saber. Eu fiz curso de Alfidaliano com um cara que estudou com Tolkien. Por que eu vou ficar fazendo isso? Peraí. Criei minha própria mitologia. Peguei o Alfidaliano, juntei com o idioma nórdico, com runas. Vamos lá, como é que pronuncia isso? Beleza. Fui criando a minha própria mitologia. E aí veio o Coroas do Reino. E aí, durante a pandemia, quando eu conheci a Carla, ela tava lendo ele pra mim. Eu ligava pra ela, tá, vai, lê pra mim, deixa eu ver. Por favor, manda mais, eu quero mais, eu quero ler mais. Ela, tá bom, vou escrever mais. Escrevia na hora e mandava. Normalmente eu levo de 15 a 30 minutos, em média, para escrever um capítulo de 4 ou 5 páginas. Que maravilha. Normalmente. Posso levar mais tempo. E aí, quando eu conheci a Carla,
veio essa belezinha aqui, porque eu comecei entrei em contato com o meu ídolo, né, o Ben Barnes, que é um dos meus grandes amigos hoje. E aí eu fui e falei pra Carla, então, tô falando com o Ben Barnes. Aí ela, quem? Como foi isso? Conta aí. Quem é Ben Barnes? Ela é o príncipe Caspian de Nárnia. Ah, eu conheço, eu não sabia que o nome dela era Ben Barnes. Sério? E eu, sério, e me sentiu. E foi contando, e aí ela, e se isso fosse uma história? Se a gente escrevesse um conto sobre uma mãe, um ídolo, que se encontram através de uma mensagem, uma coisa legal. Vamos escrever assim. E aí as ideias foram fluindo. Eu vi na minha cabeça a primeira cena acontecendo. Porque eu gosto de imaginar as cenas, eu escrevo como se fosse um clipe. Eu tô passando assim diante dos meus olhos, eu tô vendo, e aí me vem aquele sentimento. Eu escrevo pra sentir, pra mostrar aquele sentimento, pra fazer o outro sentir também. Então, se eu sinto, eu só acho em frente do meu leitor. E aí eu senti o Brian, que é o meu personagem. E eu contei pra ela e ela me empolgou e pouco tempo depois a gente começou a escrever, eu fiz menos de um mês para terminar o primeiro livro. E foi o meu primeiro livro concluído. Até então eu tinha escrito vários começos, me empolgado com a minha criatividade e me perdido várias vezes na minha própria criatividade também. É uma corrente muito rápida de ideias que eu não consigo acompanhar. Então, trabalhar com ela, ter essa parceria de escrita, entrar muitas vezes em conflito, eu tive que aprender a entrar em conflito, a defender meus pontos de vista, a defender que alguns pontos da história precisavam ser daquele jeito e ela também. Então, a gente começou a entrar numa sinergia, numa sintonia. Foi muito bom e muito intenso. Eu imagino. E aí o livro se tornaram 3 livros escritos em menos de 3 meses. Bem, nossa, eu acho muito lindo isso e muito curioso para mim escutar falar sobre a escrita levada mais para o lado da fantasia, porque para mim é um universo que não é confortável como escritora, mas como leitora me dá muito prazer. Mas eu não escrevo fantasia e acho assim fantástico, porque é uma capacidade de estar em outros mundos, de realmente de criar impressionáveis histórias, né? E acredito que vocês têm feito isso com muita maestria, né? Com Ela essas... é uma escritora iniciadora, eu sou uma escritora vivenciadora. Ela é o meu oposto. Eu sou o oposto. Eu crio aquilo ali do zero, eu imagino aquilo ali, pensando em como poderia ser. Tem uma coisa importante no livro, que está até no marcador, que é um donut. Eu nunca tinha comido um donut na vida, mas uma cena específica tem um donut e eu criei ali aquela sensação. E aí, tempos depois, eu provei, é assim mesmo. É muita criatividade, viu? Mas que beleza de parceria, né? Maravilha. Mas não é tão fácil, porque somos mulheres. Imagina nós duas na TPM. Já deu problema, assim, dela querer Tem um áudio de 10 minutos. de personagem que... É sério? Normalmente eu dando bronca nela. Porque, assim, como pra Carla foi a primeira experiência dela escrevendo uma história, e eu sempre sou assim, olha, você vai fazer isso, isso. Eu sou autoritária. Sim. Eu sou acostumada a dar a comando, seguir, obedecer. Não é à toa que é professora, né? E ama ser professora, pelo amor de Deus. E aí eu chegava pra ela assim, olha, tá aqui, a gente montou juntas o cronograma de cenas, de ações especiais que vão acontecer pra montar essa história. Só que eu falo, olha, o cronograma, ele tá aqui pra te dar uma base, pra você ficar tranquila.
Não quer dizer que tem que acontecer exatamente assim. Ah, tá ali, fulano encontra ciclano e comem donut. Eles podem comer coxinha. E tá tudo bem, você tá cumprindo o cronograma. O mais importante está acontecendo, aquele ponto está sendo cumprido. Ela, não pode ser isso. Fulano encontrou ciclano para comer donut. Não vai inventar uma coxinha aqui no meio. E eu, calma. Aí depois a gente entrava em rusga e dizia, você tem que entender que isso é uma parceria. Não é você, não sou eu. Uma parceria, são nós duas. Ela, o seu não? Eu não. A intensidade vai dar bronca também. Já eu sou mais. Vamos seguir o baile, vamos seguir o nosso fluxo, tá tudo bem, tá tudo certo. Até eu dar a louca e falar, chega, cansei, vambora. Hoje eu tenho que entregar capítulo, bora, vai. Vai queijinho. Tá vendo aí? Que barato, gente, muito bacana, viu? Saber desse processo criativo de vocês, acho muito curioso, muito diferente. Ela recebeu a alcunha de guerreiro, porque pra me aturar, ó... Muito diferente. A alcunha de guerreira, o arquétipo de guerreira, por causa de uma gincana literária, inclusive, do grupo das autoras amigas. Ela pediu autorização. Eu 600 stories num dia pra ganhar uma gincana. Eu contava os pontos. Porque as meninas falaram, olha, você é matemática? Toma, ninguém quer fazer essa função. Não, e tem mais um detalhe, né? A formação da Constância é matemática. Matemática. Na verdade, minha primeira formação foi teologia como ouvinte quando eu tinha 12 anos. Aí eu tive que validar depois com a pós-graduação. Aí, quando eu terminei o ensino médio, eu quis fazer história, só que eu passei para a faculdade, eu tinha 14 para 15 anos, só que eu passei à noite. Aí minha avó, nem pensar. Você tem 14 anos, querida, você não vai estudar à noite. E aí, onde eu estudava o ensino médio, eles tinham faculdade. Então tá, eu quero fazer direito. Aí minha avó, não, você vai fazer matemática, porque professor de matemática não fica sem emprego. E eu não quero que amanhã ou depois vocês fiquem dando a bunda para ter um prato de comida. Nossa. É isso, né? Desculpa, Imagina carioca. Só. Aí, beleza, eu não queria ser professora, eu aprendi a amar o magistério no momento que eu entrei em sala de aula. E aí eu falei assim, ok, entendi, é isso aqui. É esse momento aqui, é isso aqui que eu quero. E foi assim com a matemática também. Ah, beleza, eu sou boa em matemática. Legal, mas muita gente é boa em matemática. Nem por isso eu quero isso. E na mesma época, o meu primo, ele hoje está na Itália, em Trieste, ele estava fazendo física na UFRJ. E aí, ele me dava aulas quando eu tinha dificuldade. E eu comecei a ver aquilo, legal, física é legal. Só que o meu primo é mais da área da física mecânica. E eu me apaixonei por física quântica na faculdade. Aí, quando eu terminei matemática, eu passei no concurso da Prefeitura de Itaguaí. E aí tinha ainda um programa Plataforma Freire, que era a universidade para professores da escola pública. E aí eu fui uma das últimas a entrar, eu entrei em pedagogia, na UFRJ. Aí eu terminava matemática, fazia pedagogia na UFRJ. Quando eu tinha terminado matemática, fiz prova para fazer especialização e pós-graduação em ciências exatas e dei ênfase em física quântica. Ao mesmo tempo, eu estava fazendo pedagogia. E hoje você é apaixonada pelo magistério, né? Sou. Só que assim, eu fui por um caminho que não do ensino didático de conteúdo. Eu fui para a área durante a área pedagógica e o trabalho em si, né? Eu fui para a área de educação especial. Hoje em dia, eu já estou há 5 anos, mais ou menos. 5 anos mais ou menos trabalhando com educação especial, ensino de autistas, Uau, mobilidade. Uma viagem. É muito bom. É um aprendizado constante. É estressante, não entenda mal. Por isso que você é tão intensa, né? É Ela muito tem toda estressante. razão. Você deu E aí, é estressante. Às vezes, tem dias que eu tô assim, meu Deus do céu, não aguento mais, socorro. Me tira daqui. Deus, eu vou levantar a mão e se eu puxo. É, Mas me diga uma coisa, esse ano tem livro novo? tem.
Sério? Tem a continuação de Coroas do Reino para Amazon e vai também ficar disponível na Wiclap. Psicólogo arrasador, me fez chorar. Não foi só eu. A revisora já me devolveu, já tá ok. Eu só tô esperando a capista me entregar. E esses outros livros, eles têm disponível na Amazon, todos eles? Sim, Ah, então todos eles ótimo. estão disponíveis na Amazon. Inclusive, na Amazon também tem disponível o contato das autoras amigas, que também disponibiliza o canal do YouTube com vídeo-aulas para quem está em dúvida sobre escrita criativa. Olha, ainda tem isso. Caramba! Tem apostila com material didático gratuito das autoras amigas no Que site. maravilha, que maravilha. Que eu produzi carreira junto. Linda. Que carreira linda que não pode ficar sem ser mostrada, sem ser exibida, né? Para que chegue para você, para que chegue para mais pessoas saberem, conhecerem sobre a autora e sobre as obras. Então, quem desejar adquirir os livros da Constanza, só é baixar lá na Amazon, segui-la na rede social, no Instagram, que ela assinou aqui um contrato de responsabilidade comigo, que vai se mostrar mais nessas redes, vai aparecer mais, vai falar mais de suas obras. Ela e aqui, nossa amiga, com certeza, que também é parceira de escrita, de criatividade e de desafios, porque Minha não é taróloga. fácil, não é fácil, né, compartilhar com essa intensidade toda. Ela me Sou acalma. taróloga também. Olha só, taróloga também, vamos colocar mais essa... Foi quem me inspirou a criar a metodologia de escrita por tarô. Foi ela a minha inspiração. Maravilha. Vamos ver mais isso aí na escrita. Eu já estou super curiosa para conhecer, tá? Então, adquiram aí as obras e continuem aí acompanhando nosso trabalho, tanto aqui no YouTube como nas nossas outras redes sociais, inclusive aqui a rede social das nossas amigas. Você pode dizer aqui o endereço para as pessoas? Tem o site das autoras amigas da Cristal, isso é intensa, uma dos membros fundadores, www.autorasamigasdacristal.com.br, e tem o meu Instagram, costanza.batalha. Maravilha. E o seu? Meu é a Carla Castelli. A Carla Castelli. Isso, mas eu vou deixar aqui, tá? Tudo escritozinho para você já acompanhar as autoras, ler os livros e compartilhar nos seus stories, no seu Instagram. Isso também é uma forma de apoiar a nossa literatura brasileira, é uma forma de apoiar a literatura feita por mulheres. E um brinde. Vamos embora. Valeu. Valeu. É isso. Faltou o copinho da nossa amiga. Quem sabe faz ao vivo, né?